Talvez você tenha aberto este vídeo porque sente que existe uma batalha acontecendo dentro da sua própria mente. Pensamentos que se repetem. Preocupações que não vão embora. Medos que parecem controlar as suas decisões. Antes de continuarmos, quero deixar um convite muito especial. Se você deseja aprender ainda mais sobre como compreender a sua mente e recuperar o controle sobre ela, no link da legenda deste vídeo e também nos links da descrição do canal você encontrará o livro Governe Sua Mente e Assuma o Controle da Sua Vida. É uma leitura que complementa muito do que vamos conversar hoje e pode ser um excelente passo para quem deseja aprofundar essa jornada de autoconhecimento. Agora quero fazer apenas um pedido. Não tire conclusões sobre a sua vida antes de assistir a este vídeo até o final. Porque talvez o maior problema nunca tenha sido a sua mente. Talvez o problema seja que você passou anos acreditando em pensamentos que nunca escolheu ter. Se você gosta de conteúdos como este, aproveite para se inscrever no Sala de Terapia. Aqui, todas as semanas, conversamos sobre psicologia, autoconhecimento e desenvolvimento humano, inspirados nos ensinamentos de Carl Jung, Aaron Beck, Viktor Frankl, Carl Rogers e tantos outros pensadores que continuam ajudando milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora, respire profundamente. E responda apenas para si mesmo. Se você pudesse silenciar apenas um pensamento que se repete todos os dias, qual seria? Guarde essa resposta. Porque talvez, quando este vídeo terminar, você nunca mais olhe para sua própria mente da mesma maneira. Carl Jung acreditava que a maior liberdade que um ser humano pode conquistar não é controlar o mundo ao seu redor. É aprender a não ser controlado pela própria mente. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem está vivendo a sua vida, você ou os seus pensamentos? Parece uma pergunta simples. Mas talvez seja uma das perguntas mais importantes que alguém possa responder. Porque muitas pessoas acreditam que pensam livremente. Quando, na verdade, passam boa parte da vida obedecendo pensamentos que nunca escolheram ter. Pense por um instante. Quantas vezes um único pensamento mudou completamente o seu dia? Você acorda bem. Então surge uma ideia. Eu não sou bom o suficiente. Vai dar tudo errado. Ninguém se importa comigo. Nunca vou conseguir. Em poucos minutos. Seu corpo muda. Seu humor muda. Suas decisões mudam. E, sem perceber, você começa a agir como se aquele pensamento fosse uma verdade absoluta. Carl Jung observou isso durante toda a sua vida. Ele percebeu que a maioria das pessoas não sofre apenas por causa dos acontecimentos. Sofre pela maneira como interpreta esses acontecimentos. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação. As duas recebem uma crítica. As duas enfrentam uma perda. As duas fracassam em um projeto. Uma delas pensa: isso prova que eu sou um fracasso. A outra pensa: isso é difícil, mas posso aprender alguma coisa com essa experiência. O acontecimento foi o mesmo. O sofrimento foi completamente diferente. Porque a mente não reage apenas aos fatos. Ela reage ao significado que atribuímos a eles. E existe um problema ainda maior. Quanto mais repetimos um pensamento, mais verdadeiro ele parece. Mesmo quando não é. Imagine colocar um disco para tocar. Na primeira vez, você presta atenção. Na 10ª, já conhece a música. Na 100ª, ela começa a tocar automaticamente na sua cabeça. É exatamente assim que muitos pensamentos negativos funcionam. Eles se repetem tantas vezes que deixam de parecer pensamentos. Passam a parecer realidade. Talvez você esteja carregando ideias sobre si mesmo que nasceram muitos anos atrás. Palavras que ouviu quando era criança. Críticas que nunca esqueceu. Fracassos que transformou em identidade. E hoje acredita que tudo isso define quem você é. Mas Carl Jung faria uma pergunta muito diferente. Quem seria você, se deixasse de acreditar em tudo que a sua mente diz? Essa pergunta pode parecer desconfortável.
Por que passamos tanto tempo convivendo com determinados pensamentos que eles parecem fazer parte da nossa personalidade? Mas não fazem. Pensamentos são eventos da mente. Não são a sua identidade. Você pode observar um pensamento, sem precisar obedecê-lo. Pode sentir medo, sem deixar que o medo decida por você. Pode sentir insegurança, sem permitir que ela determine o seu futuro. Essa talvez seja a primeira grande liberdade que uma pessoa conquista. Perceber que existe uma enorme diferença entre ter um pensamento e acreditar nele. Porque a mente é uma ferramenta extraordinária. Ela cria, aprende, resolve problemas, imagina possibilidades. Mas, quando deixamos que ela funcione sem consciência, ela também pode criar prisões invisíveis. Prisões feitas de culpa, ansiedade, comparações, medos, crenças que nunca questionamos. Talvez você tenha passado anos tentando mudar a sua vida, quando, na verdade, precisava aprender primeiro a observar a sua própria mente. Por que ninguém consegue dirigir um carro sem segurar o volante? E ninguém consegue conduzir a própria vida quando entrega o controle dos seus pensamentos ao piloto automático. Mas isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se os pensamentos exercem tanto poder sobre nós, por que acreditamos em praticamente tudo que passa pela nossa mente? Existe um erro que quase todos nós cometemos. Um erro tão comum que raramente percebemos que ele está acontecendo. Nós acreditamos que, se pensamos alguma coisa, então essa coisa deve ser verdade. Mas será que é? Imagine que você está caminhando por uma rua à noite. Ao longe, vê uma sombra. Seu coração acelera. Sua mente imediatamente diz: tem alguém ali. Você sente medo. Seu corpo reage. Só que, quando se aproxima, descobre que era apenas uma árvore. Percebe o que aconteceu. O medo foi real. O pensamento parecia verdadeiro. Mas a realidade era completamente diferente. A mente costuma fazer exatamente isso. Ela interpreta, preenche espaços, cria conclusões. E, muitas vezes, faz tudo isso antes mesmo que os fatos apareçam. Carl Jung observou que grande parte do sofrimento humano nasce dessa confusão. Não sofremos apenas porque pensamos. Sofremos porque confundimos pensamentos com realidade. Talvez você já tenha vivido isso. Você envia uma mensagem. A pessoa demora para responder. Imediatamente a mente começa a trabalhar. Ela está brava comigo. Eu disse alguma coisa errada. Ela não gosta mais de mim. Horas depois, você descobre que o celular da pessoa estava sem bateria. Nada daquilo era verdade. Mas, durante todo esse tempo, seu corpo reagiu como se fosse. É impressionante perceber como um simples pensamento pode alterar completamente o nosso estado emocional. Agora imagine quando esse pensamento se repete durante anos. Eu nunca vou conseguir. Sempre estrago tudo. Ninguém me ama de verdade. Eu sou um fracasso. Depois de ouvi-los milhares de vezes, eles deixam de parecer pensamentos. Passam a parecer identidade. E isso é extremamente perigoso. Porque começamos a viver como se essas histórias fossem quem realmente somos. Carl Jung dizia que a mente possui uma capacidade extraordinária de criar narrativas. Ela tenta organizar tudo o que vivemos. Dar sentido ao caos. Explicar o desconhecido. Esse mecanismo é importante. Mas também pode nos aprisionar. Porque nem toda história que contamos para nós mesmos corresponde à realidade. Quantas oportunidades você deixou passar porque acreditou que não seria capaz? Quantas conversas nunca aconteceram porque imaginou que seria rejeitado? Quantos sonhos foram abandonados antes mesmo da primeira tentativa? Não porque a realidade disse não, mas porque a mente decidiu isso antes. Existe uma diferença enorme entre um fato e uma interpretação. O fato é
Você recebeu uma crítica. A interpretação pode ser: eu nunca faço nada direito. O fato é: algo não deu certo. A interpretação pode ser: minha vida inteira será um fracasso. Percebe como, muitas vezes, não é o acontecimento que nos destrói? É a história que construímos sobre ele. E talvez essa seja uma das maiores lições de Carl Jung. A consciência começa quando deixamos de acreditar cegamente em tudo o que pensamos. Quando aprendemos a perguntar: isso é um fato, ou apenas um pensamento? Essa simples pergunta pode impedir que uma ideia negativa controle todo o seu dia. Mas existe algo ainda mais profundo. Se muitos desses pensamentos não nasceram hoje, de onde eles vieram? Por que algumas vozes parecem nos acompanhar desde a infância? Por que certas crenças parecem fazer parte da nossa identidade? Carl Jung acreditava que existe uma parte da nossa mente que influencia silenciosamente quase todas as nossas decisões. Ele a chamou de sombra. E talvez seja ela quem esteja conduzindo a sua vida sem que você perceba. Carl Jung dizia que existe uma parte da nossa mente que poucos têm coragem de conhecer. Ele a chamou de sombra. Quando ouvimos essa palavra, costumamos imaginar algo sombrio, ruim ou perigoso. Mas a sombra é muito mais do que isso. Ela é formada por tudo aquilo que aprendemos a esconder ao longo da vida. Os medos que nunca confessamos. A tristeza que fingimos não sentir. A raiva que aprendemos a engolir. As inseguranças que escondemos atrás de um sorriso. As partes de nós que acreditamos que ninguém poderia conhecer. Imagine uma casa. Durante muitos anos, você vai fechando portas. Atrás de uma delas coloca a culpa. Atrás de outra, o medo. Em outra, a vergonha. Na última, todas as lembranças que gostaria de esquecer. Você tranca tudo. Apaga a luz. E segue vivendo como se aqueles cômodos não existissem. Mas eles continuam lá. E, de vez em quando, uma porta se abre. Um pensamento aparece. Uma reação desproporcional acontece. Uma explosão de raiva. Uma crise de ansiedade. Uma tristeza sem explicação. Ou aquele sentimento constante de que você nunca é suficiente. Carl Jung acreditava que aquilo que permanece inconsciente continua influenciando nossas escolhas, mesmo sem que percebamos. É por isso que algumas pessoas repetem sempre os mesmos relacionamentos, os mesmos erros, os mesmos conflitos, os mesmos medos. Não porque desejam sofrer, mas porque estão sendo conduzidas por partes da própria mente que nunca conheceram. Talvez você pense: eu sempre estrago tudo. Mas será que isso é verdade? Ou será que existe uma antiga ferida fazendo você acreditar nisso? Talvez você tenha medo de ser rejeitado. E, para evitar essa dor, acabe se afastando das pessoas antes mesmo que elas tenham a chance de conhecer quem você realmente é. Talvez tenha ouvido tantas críticas na infância que hoje qualquer erro parece confirmar aquilo que um dia disseram sobre você. Sem perceber, você continua vivendo uma história que começou há muitos anos. E o mais curioso é que a maioria das pessoas tenta combater essas reações apenas mudando o comportamento. Mas Jung acreditava que mudanças superficiais raramente duram. Porque aquilo que permanece escondido encontra outra maneira de aparecer. É como arrancar as folhas de uma árvore sem tocar na raiz. Durante algum tempo, ela parece morta. Mas basta um pouco de tempo. E tudo cresce novamente. A verdadeira transformação começa quando temos coragem de olhar para a raiz. E isso exige algo muito difícil. Honestidade. Honestidade para reconhecer os próprios medos. As próprias limitações. As emoções que passamos anos tentando esconder. Não para nos julgar, mas para compreender. Porque aquilo que é compreendido deixa de agir escondido. Existe uma frase atribuída a Carl Jung que resume muito bem essa ideia. Enquanto você não tornar consciente o que é inconsciente, ele dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino. Pense na força dessa frase. Quantas vezes dizemos:
Eu sempre atraio as pessoas erradas. Minha vida nunca muda. Sempre acontece a mesma coisa comigo. Talvez não seja destino. Talvez seja um padrão que nunca foi observado. E só existe uma maneira de interromper um padrão. Primeiro, enxergando que ele existe. A consciência é como acender a luz em um quarto escuro. Os móveis continuam no mesmo lugar. Mas agora você para de tropeçar neles. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Não mais força. Mais consciência. Porque quem conhece a própria mente deixa de ser conduzido por ela o tempo inteiro. Mas isso nos leva a outra pergunta importante. Se a consciência é tão poderosa, como começamos a desenvolver essa consciência no dia a dia? Imagine dirigir por um caminho que você percorre todos os dias. Depois de algum tempo, você já não presta atenção em cada curva, nem em cada semáforo, nem em cada movimento. Seu corpo simplesmente sabe o que fazer. Você chega ao destino e mal consegue lembrar do trajeto. A mente humana funciona da mesma maneira. Grande parte do nosso dia acontece no piloto automático. Reagimos antes de pensar. Respondemos antes de compreender. Sentimos antes mesmo de perceber o que estamos sentindo. Carl Jung acreditava que esse estado de inconsciência é uma das maiores prisões do ser humano. Porque, quando não observamos a própria mente, ela decide por nós. Você recebe uma crítica. Automaticamente sente raiva. Alguém demora para responder uma mensagem. Automaticamente acredita que foi rejeitado. Comete um erro. Automaticamente conclui que não é bom o suficiente. Perceba. Entre o acontecimento e a reação, existe um espaço. O problema é que quase nunca percebemos esse espaço. Vivemos como se tudo fosse imediato. Como se pensar, sentir e agir fossem a mesma coisa. Mas não são. E é justamente nesse pequeno intervalo que começa a liberdade. Carl Jung dizia que ampliar a consciência é aprender a observar aquilo que acontece dentro de nós. Não para controlar cada pensamento, mas para deixar de ser controlado por eles. Imagine um rio. Se você cair dentro dele, será levado pela correnteza. Mas, se estiver na margem, consegue observar a água passando. Os pensamentos são como esse rio. Quando nos identificamos completamente com eles, somos arrastados. Quando aprendemos a observá-los, percebemos que eles vêm e também vão embora. Talvez hoje você acredite que precisa eliminar todos os pensamentos negativos. Mas isso seria impossível. Nem Carl Jung acreditava nisso. O objetivo não é construir uma mente que nunca produza medo, dúvida ou tristeza. O objetivo é construir uma consciência que não seja escrava dessas emoções. Na próxima vez que um pensamento surgir dizendo: você não consegue, experimente não responder imediatamente. Não lute contra ele. Não tente expulsá-lo. Apenas observe. Pergunte a si mesmo: esse pensamento está descrevendo a realidade ou apenas o meu medo? Essa pergunta parece simples, mas ela muda completamente a conversa. Por que interrompe o piloto automático? Agora imagine fazer isso todos os dias. Não apenas uma vez, mas sempre que perceber que a mente começou a criar histórias. Pouco a pouco, você deixa de acreditar em tudo o que pensa e começa a escolher no que realmente vale a pena acreditar. Isso não significa que os pensamentos desaparecerão. Eles continuarão surgindo. A diferença é que deixarão de ocupar o lugar de comando. Você continuará sendo capaz de sentir medo, mas o medo não decidirá por você. Continuará sentindo insegurança, mas ela não escolherá o seu futuro. Continuará enfrentando dificuldades, mas elas não definirão quem você é. Talvez essa seja uma das maiores formas de liberdade que um ser humano pode conquistar. Não controlar o mundo, mas aprender a não ser controlado pela própria mente. E isso nos leva a outra pergunta.
Se observar a mente já muda tanto, existe alguma prática diária que fortaleça essa consciência? Existe. E ela pode transformar completamente a maneira como você vive. Existe uma pergunta que pode parecer simples, mas ela tem o poder de mudar completamente a sua vida. O que você alimenta todos os dias? Não estou falando apenas daquilo que você come. Estou falando daquilo que você permite entrar na sua mente. As conversas que escuta. As pessoas com quem convive. Os vídeos que assiste. As notícias que consome. Os pensamentos que repete. As palavras que diz para si mesmo. Tudo isso vai construindo, pouco a pouco, a forma como você enxerga o mundo. Imagine um jardim. Se você regar apenas as ervas daninhas, o que acontecerá? Elas crescerão. Não porque sejam mais fortes, mas porque receberam atenção. A mente funciona de maneira muito parecida. Quanto mais tempo você dedica aos pensamentos de medo, mais eles parecem dominar. Quanto mais alimenta a culpa, mais ela cresce. Quanto mais alimenta comparações, mais distante você se sente de si mesmo. Carl Jung acreditava que aquilo para onde direcionamos nossa atenção ganha força dentro da psique. Por isso, viver conscientemente também significa escolher onde colocar a própria atenção. Perceba como começamos o dia. Muitas pessoas acordam. Pegam o celular. Em poucos minutos, já compararam a própria vida com a de dezenas de pessoas. Já leram notícias negativas. Já absorveram críticas. Já encheram a mente de informações. E tudo isso antes mesmo de perguntar: como eu realmente estou hoje? A mente não distingue facilmente aquilo que é importante daquilo que apenas é repetido. Ela fortalece o que recebe com frequência. Se todos os dias você repete para si mesmo: eu nunca consigo. Nada dá certo para mim. Sou insuficiente. Essas frases começam a parecer verdades. Não porque sejam verdadeiras, mas porque foram repetidas centenas de vezes. Agora imagine fazer o contrário. Não repetir frases vazias, mas lembrar, conscientemente, de fatos reais. Lembrar das dificuldades que você já superou. Das vezes em que encontrou coragem. Das pessoas que permaneceram ao seu lado. Das pequenas vitórias que sua mente costuma ignorar. Isso não é pensamento positivo. É equilíbrio. Porque a mente tende naturalmente a dar mais atenção ao perigo do que à segurança. Esse mecanismo foi importante para nossa sobrevivência. Mas, hoje, pode transformar qualquer preocupação em uma ameaça constante. Por isso, dominar a mente não significa obrigá-la a pensar apenas coisas boas. Significa ensinar a ela que nem tudo que desperta medo representa um perigo real. Existe um exercício muito simples que você pode fazer. No final de cada dia, antes de dormir, pergunte a si mesmo: qual pensamento ocupou mais espaço na minha mente hoje? Depois pergunte: esse pensamento me aproximou da vida que desejo construir, ou me afastou dela? Se a resposta for que ele apenas alimentou ansiedade, culpa ou medo, talvez seja a hora de parar de oferecer tanto espaço a ele. Porque toda atenção é uma forma de alimento. E aquilo que alimentamos diariamente acaba se tornando mais forte. Carl Jung dizia que a transformação acontece quando deixamos de viver inconscientemente. Isso significa fazer escolhas. Escolher o que merece a nossa energia. Escolher quais pensamentos serão questionados. Escolher quais histórias continuarão sendo contadas. Porque, no final das contas, a mente sempre produzirá pensamentos. Mas somente você pode decidir quais deles merecem conduzir a sua vida. E isso nos leva à pergunta mais importante deste vídeo. Como saber se, finalmente, você começou a recuperar o controle da sua mente? Quero que você imagine uma cena. Daqui a alguns anos, você olha para trás e se lembra exatamente da pessoa que está assistindo a este vídeo hoje. Talvez você se lembre da ansiedade. Das noites em que sua mente não parava.
Dos pensamentos que insistiam em dizer que você não era suficiente. Das preocupações que roubavam a sua paz. Das decisões tomadas pelo medo. Agora imagine alguém fazendo uma única pergunta. O que realmente mudou a sua vida? Talvez a resposta não seja um novo emprego. Nem mais dinheiro. Nem uma grande conquista. Talvez você responda apenas: foi o dia em que parei de acreditar em tudo que a minha mente dizia. Essa frase parece simples. Mas ela pode transformar uma vida inteira. Porque a mente continuará produzindo pensamentos. Ela continuará criando dúvidas. Continuará imaginando cenários negativos. Continuará lembrando erros do passado. Isso faz parte de ser humano. O objetivo nunca foi eliminar os pensamentos. O objetivo é não entregar a eles o controle da sua vida. Carl Jung acreditava que a maior transformação acontece quando deixamos de viver inconscientemente. Quando percebemos que existe uma diferença enorme entre quem nós somos e aquilo que passa pela nossa mente. Você não é o seu medo. Você não é a sua ansiedade. Você não é a sua culpa. Você não é o pior pensamento que teve hoje. Pensamentos são como nuvens. Eles passam. Alguns são leves. Outros parecem tempestades. Mas nenhum deles é o céu. O céu continua existindo, mesmo quando está escondido pelas nuvens. Da mesma forma, a sua essência continua existindo por trás dos pensamentos que hoje tentam convencer você de que não consegue. Talvez seja isso que Carl Jung queria dizer quando falava sobre tornar consciente aquilo que é inconsciente. Não era eliminar a escuridão. Era acender a luz. Porque, quando a luz entra, você deixa de tropeçar nas mesmas armadilhas. Talvez elas ainda estejam lá. Mas agora você consegue enxergá-las. E quem enxerga? Pode escolher. Talvez essa seja a palavra mais importante deste vídeo. Escolha. Enquanto a mente vive no piloto automático, ela reage. Quando a consciência desperta, ela escolhe. Escolhe responder em vez de apenas reagir. Escolhe respirar antes de agir. Escolhe questionar um pensamento antes de aceitá-lo como verdade. Escolhe cuidar da própria mente da mesma forma que cuida do próprio corpo. Porque uma mente saudável não é aquela que nunca sente medo. É aquela que não deixa o medo decidir o rumo da sua vida. E talvez você ainda esteja pensando: mas isso leva tempo. Sim. Leva. Toda transformação profunda leva. Carl Jung passou a vida inteira estudando a mente humana e nunca prometeu mudanças instantâneas. Ele acreditava em algo muito mais bonito. Que cada pequeno momento de consciência transforma um pouco quem somos. Cada vez que você observa um pensamento em vez de obedecê-lo, você fortalece a sua liberdade. Cada vez que escolhe agir de acordo com os seus valores, e não apenas com as suas emoções, você fortalece a sua liberdade. Cada vez que deixa de viver apenas no automático, você fortalece a sua liberdade. E, um dia, você perceberá que a sua mente continua produzindo pensamentos. Mas eles já não têm o mesmo poder sobre você. Porque existe uma diferença enorme entre ouvir uma voz e entregar a ela o volante da sua vida. Antes de encerrarmos, quero fazer um convite. Se este vídeo fez você refletir, escreva aqui nos comentários apenas uma frase. Hoje eu escolho governar a minha mente. Vou ler cada comentário com muito carinho. Talvez a sua mensagem seja exatamente aquilo que outra pessoa precisava encontrar hoje. Se você ainda não faz parte do Sala de Terapia, inscreva-se no canal. Toda semana conversamos sobre Carl Jung, psicologia, autoconhecimento e desenvolvimento humano, sempre com o objetivo de ajudar você a compreender melhor a sua mente e viver com mais consciência. E não se esqueça de conferir o livro Governe Sua Mente e Assuma o Controle da Sua Vida, disponível no link da legenda deste vídeo e também nos links da descrição do canal. Tenho certeza de que ele poderá aprofundar muitos dos temas que conversamos hoje e ser um grande aliado na sua jornada. Quero terminar com uma reflexão inspirada em Carl Jung.
Quem aprende a observar a própria mente descobre que a verdadeira liberdade nunca esteve do lado de fora. Ela sempre começou dentro de si. E eu quero deixar uma última frase para você guardar no coração. Você nunca controlará todos os pensamentos que surgem na sua mente. Mas pode escolher quais deles terão o poder de conduzir a sua vida. Muito obrigado por caminhar comigo até aqui. Cuide da sua mente. Cuide da sua paz. E lembre-se sempre: ou você aprende a governar a sua mente, ou ela governará você.